Então sejam bem-vindos os que estão entrando na live. Primeiramente eu quero dar os pêsames aos familiares do Renato Suete. E como meu canal é um canal de apologética, eu venho tratar a respeito dessa pessoa, né? Desse homem, que a morte dele não seja em vão, principalmente o seu histórico dentro das seitas, né? Como o meu canal trata de apologética, eu não poderia deixar de tratar esse momento do falecimento do Renato Suede. Renato Suede, que hoje, se nós temos contato com essa heresia da hipergraça, da graça em seu estado pleno. Quem nunca ouviu? Pecamos, mas não somos pecadores. Então, você deve isso. A você hoje está debaixo dessa heresia. Você deve isso ao senhor Renato Suete. Então, eu venho contar aqui um pouco dessa história e o seu envolvimento com as seitas, e que a morte dele não se torne uma morte em vão, né? Que as pessoas saibam que o que acarreta nesse contato com as seitas. Então, Renato Suede, a vida dele, né? A vida dele é centrada em Niterói, o lugarzinho para dar herege. Gente, eu morei muitos anos em Niterói. Então, Caio Fábio saiu de Niterói, Pastor Fanini saiu de Niterói, outro herege também que saiu da Igreja Batista da PIB de Niterói também, Renato Suede, todos de Niterói. Inclusive Niterói tinha muito contato com o candomblé, né? Ali na praia de Niterói, seguindo ali, entrando em muita ação de macumba. Tudo isso ocorria lá em Niterói, né? Então, o lugarzinho complicado, lugarzinho para ter herege. E a educação teológica de Renato Suede foi em Niterói. E ele tinha contato com Caio Fábio, tinha contato, né, com... Inclusive o Caio Fábio narra o contato dele que ele teve com Renato Suede. Pois bem, Renato Suede foi um dos expoentes da seita universal do Reino de Deus, né? A dita Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, que teve o seu crescimento e a sua influência final dos anos 70, início dos anos 80, e o Renato Suede estava ali, ele estava envolvido junto com o Bispo Macedo, tanto que o Bispo Macedo colocou o Renato Suede como bispo primaz. Por quê? O Renato Suede cantava, ele era um muito bom cantor, não podemos dizer que ele era um excelente cantor, porque a voz dele, ele não tinha uma voz que a gente pode dizer que, nossa, que excelente cantor, mas ele tinha um bom repertório, letrista, um pregador, ele pregava com muito fervor, convencia as pessoas. Então ele cantava bem, pregava bem e era carismático. Então, quando o Bispo Macedo foi preso, quem ficou no lugar do Bispo Macedo? Renato Suede. Renato Suede foi o bispo primaz no lugar do Bispo Macedo. Devido à sua prisão, o Bispo Macedo foi para os Estados Unidos. E aí ficou o Renato Suede aqui. E o Renato Suede fez, vamos dizer assim, um trabalho dentro da liderança da Universal melhor do que o do Bispo Macedo. Isso aí ficou claro. Foi quando foi o auge da Igreja Universal. A Igreja Universal começou a crescer mesmo quando o Renato Suede era bispo primaz. E isso enciumou
o Bispo Macedo, que estava lá nos Estados Unidos, e o forçou a retornar ao Brasil. Então o Bispo Macedo retornou ao Brasil, até porque o Jornal Nacional, se não me engano foi o Jornal Nacional Fantástico, né, estourou aquele vídeo do Bispo Macedo fazendo careta, ou dá ou desce. Quem se lembra desse vídeo, né? Foi lá na igreja nos Estados Unidos. Então, depois dessa reportagem, e devido ao crescimento da Igreja Universal, que estava incomodando, inclusive a Globo, né, que fez essa reportagem com o Bispo Macedo retornou para o Brasil, tirou o Renato Soete de bispo primaz e o mandou para os Estados Unidos no lugar dele. Então voltou o Bispo Macedo a liderar a Igreja Universal e o Renato Soete foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, em Miami. E lá, gente, pasme. Por que eu digo que Renato Soete foi, né? Que, repito, os pêsames aos familiares do Renato Soete, a todas as pessoas que estão envolvidas na trajetória desse homem, mas como é um canal de apologética, eu não posso deixar passar esse momento, até para que sirva de lição e que a vida dele não seja em vão e que nós possamos ter o conhecimento da trajetória dele para não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Ele lá nos Estados Unidos teve contato com um senhor chamado José Luiz de Jesus Miranda. Esse porto-riquenho que na década de 70, final dos anos 60, início da década de 70, ele teve uma visagem com anjos. E ele se declarava o Jesus Cristo homem. Então ele retornou o preterismo completo, que havia sido esquecido, porque em termos escatológicos, é a escatologia mais fraquinha, que não tem... Porque dentro do preterismo completo, você tem que crer que tudo que está lá em Daniel 9:24 já se cumpriu, já se foi dado fim ao pecado, já se foi dado fim. Já estamos na justiça eterna, nós já estamos debaixo do reinado de Cristo, Jesus já veio. Então quem trouxe toda essa ideia, resgatou essa ideia que foi oriunda de Agostinho, sendo que Agostinho apontava para o cumprimento da redenção na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, onde Constantino tipificava Cristo. Então fazia sentido você ser preterista ali até os 10 primeiros séculos. Então fazia sentido. Então era se pregado o evangelho acreditando, porque se acreditava que quando o evangelho ia se espalhando, as coisas iam melhorando de acordo com que as pessoas fossem se convertendo. O que é exatamente o contrário, como nós vimos com o passar do tempo. Então a ideia preterista, ela é uma ideia que não se encontra base, não se encontra fundamentos. Por quê? Porque o preterismo, ele diz que as coisas vão melhorando. Então, quando a Terra, todo o globo se converte, nós estamos na nova Terra, no novo céu. E aí Jesus vem apenas o quê? Fundamentar. Ou seja, a ação de Jesus já é numa terra que já foi conquistada pelo Evangelho, pela Igreja. O que nós vimos que isso não acontece, é o contrário. Quanto mais se passa o tempo, mais se piora. Quanto mais passa o tempo, mais as coisas se pioram. Então, primeiro se comprova que nós não estamos debaixo da governança de Cristo. A governança de Cristo é futurista, não é agora. Porque as coisas pioram. Que governo de Cristo é esse que as coisas pioram? Né? Então nós não estamos debaixo do governo, reinado literal de Cristo, coisa que os preteristas falam que nós estamos. E pior, José Luiz de Jesus Miranda se declarava o Jesus Cristo homem, ou seja, ele era a segunda vinda de Jesus Cristo.
Então, todos que vocês veem aí hoje falando da hipergraça, falando que não tem mais pecado, nós somos pecadores, não tem mais pecado. O diabo foi aniquilado na cruz. O diabo não existe mais. Tudo isso é oriundo de José Luiz de Jesus Miranda, esse porto-riquenho, tá? Teve contato com Renato Suede, lá em Miami. Então Renato Suede começou a pregar isso na Igreja Universal. Ele começou a pregar essa hipergraça, que o diabo já estava destruído, que não tinha mais pecado, que Jesus já tinha vindo. E aí o Bispo Macedo ficou sabendo disso aqui no Brasil e transferiu o Renato Suede dos Estados Unidos e enfiou num lugar qualquer lá na África. Transferiu, tirou ele de lá, porque ele começou a pregar essas heresias, que ele teve contato com José Luiz, e o mandou para a África. Lá o Renato Suede ficou desgostoso, porque ele ficou o quê? Escondido lá num lugar lá da África. Ele era bispo primaz aqui no Brasil. Então ele saiu da Igreja Universal. Ele retornou para o Brasil, conversou com o Caio Fábio. O Caio Fábio conta essa história. O Caio Fábio era o líder das igrejas evangélicas brasileiras. Naquela época ainda ele não havia caído na apostasia, né? Ele ainda estava liderando as igrejas. Renato Suede procurou o Caio Fábio e disse: vou pregar no Brasil a doutrina do José Luiz. O José Luiz havia aberto em Porto Rico uma denominação chamada Crescendo em Graça. Ele chegou a comprar canal de televisão na Colômbia, se não me engano, em Porto Rico. Ficou uma denominação gigantesca. E aí o Renato Suede procurou o Caio Fábio, que era o líder das igrejas evangélicas no Brasil, e disse: eu vou pregar a doutrina de José Luiz de Jesus Miranda, que Miguel Ângelo... Aí o Caio Fábio alertou a ele, né? O Miguel Ângelo já havia trazido essa doutrina para cá. O Miguel Ângelo também, ele nos Estados Unidos teve contato com José Luiz. Ele foi ensinado pelo José Luiz. E aí ele já tinha vindo aqui no Brasil, aberto o ministério dele, que ele estava pregando as doutrinas de José Luiz. Só que Miguel Ângelo, ele misturava, ele fazia uma mistura. Ele misturava a ortodoxia com a doutrina do José Luiz. Por exemplo, Miguel Ângelo pregava o batismo e pregava a ceia. Coisa que o José Luiz dizia que não, dentro do preterismo completo, né? Dentro do preterismo completo, então não tinha mais necessidade da ceia, não tinha mais necessidade do batismo, porque tudo já havia apontado e se cumprido com Jesus. Porque ele trouxe o preterismo antigo, que estava esquecido, à tona. Então, não, eu vou pregar igualzinho o José Luiz. Foi quando o Renato Suede abriu em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça. Então ele começou a pregar toda a doutrina de José Luiz aqui no Brasil. E passou a convidar o José Luiz para pregar no templo dele. Eu me lembro que era noticiado aí, né, a todos os cantos, que José Luiz vem para o Brasil. Aí ele ia lá na igreja do Renato Suede, lá em Madureira, e pregava. Aí era o José Luiz falando espanhol, Renato Suede fazia a tradução automática. Então, se você hoje tem contato com a hipergraça, com essa doutrina graça, que diz a graça sob graça, não tem mais batismo, não tem mais ceia, o diabo não existe, Jesus Cristo já veio,
Tudo isso você deve a Renato Suede, porque foi Renato Suede que trouxe essa doutrina do José Luiz para o Brasil. Por isso que muitas pessoas aqui no Brasil não conhecem o José Luiz, porque eles tiveram contato pelos que foram discipulados pelo Renato Suede. Então não tiveram contato com José Luiz. E aí, por fim, quando o José Luiz vinha à igreja pregar, na igreja do Renato Suede, o Renato Suede começou a ter problemas financeiros. Porque se tudo já estava cumprido, qual é a tendência da pessoa? Ela não tem que frequentar a ceia. Ela não tem que frequentar a liturgia, porque toda a liturgia, inclusive, apontava para a cruz, né? Que era o que dizia o Renato Suede. Então todo mundo era desigrejado. Então passaram a não frequentar a igreja do Renato Suede. A igreja dele começou a se esvaziar, ficar vazia. Então ele fez lá um malabarismo, um xadrez 4D, uma pirueta teológica, para encaixar o dízimo na doutrina da hipergraça. Então ele passou a dizer, não, o dízimo não foi anulado porque dízimo era de Abraão, dízimo... Então ele começou a pregar a doutrina do José Luiz com a doutrina do dízimo. Aí o José Luiz não gostou nada. Então foi lá um monte de seguidores do José Luiz que eram, né, frequentadores da igreja do Renato Suede, porque não havia o Crescendo em Graça aqui no Brasil. Havia a igreja do Renato Suede que era como se fosse uma filial do Crescendo em Graça, a igreja do José Luiz. Eles não gostaram, saíram da igreja do Renato Suede e aí finalmente fundaram aqui no Rio de Janeiro o Crescendo em Graça, a igreja realmente aí de José Luiz de Jesus Miranda. Só que aconteceu? O José Luiz, lá nos Estados Unidos, mandou todo mundo tatuar SSS 666, porque ele dizia, porque o problema do preterismo é o livro do Apocalipse. Porque é complicado você, dentro do preterismo, você colocar o Apocalipse. Então o que o José Luiz passou a adotar? Uma ideia marcionita, aonde que o único apóstolo era o apóstolo Paulo, os outros apóstolos todos eram hereges. Então havia o ministério da circuncisão, o ministério da incircuncisão. Então o único apóstolo, realmente o apóstolo de Cristo, era o apóstolo Paulo. E passou-se a adotar somente as epístolas, descartando todas as outras epístolas dos outros apóstolos, epístola de Tiago, epístola de João, o livro do Apocalipse. Tudo foi abandonado. E o livro do Apocalipse era um problema. Então, José Luiz disse, não leiam o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é heresia. Aonde que está escrito ali a besta que irá trazer a verdade é o Jesus Cristo Hombre. Então, a besta era o apóstolo Paulo. Então, o livro de João, quando estava falando da besta, estava falando do apóstolo Paulo e o sucessor do apóstolo Paulo, que era a segunda vinda de Jesus, que seria o Jesus Cristo Homem, que era o José Luiz Jesus Miranda. Então ele passou a dizer o quê? Que o livro de Apocalipse não servia porque era tudo baseado em acusá-lo. Então a besta que era citado no livro do Apocalipse era ele, José Luiz, mas era o inverso. A besta era o bem e os apóstolos eram o mal, porque eles queriam derrubar a doutrina da graça. Então o que ele fez? Tatuou o 666, o SSS, e aí começou todo mundo a tatuar isso.
Não somos mais pecadores, o pecado acabou. É a forma de você identificar as viúvas do José Luiz. Com o cumprimento Abba Pai, você vê alguém te virar e falar Abba Pai, perfume de Cristo. Eles inflamavam o ego das pessoas, né? Perfume de Cristo, preciosidade de Deus, meus filhinhos, meu paizinho, Abba Pai. Essas aí são sinais. Se você escutar isso, já fica de olho aberto. É viúva de José Luiz. Então, o Renato Suede falou, opa, aí já ficou demais, né? O cara mandou tatuar SSS 666, aí já ficou demais, né? Aí ele se desvinculou, até porque saíram, as pessoas da igreja dele foram para a igreja do José Luiz, que abriu a Crescendo em Graça, realmente aqui. Então Renato Suede teve contato lá nos Estados Unidos também com ensinamentos de Tariqa, que é um ensinamento esotérico. Então ele passou a pregar os raios, passou a pregar a doutrina de Saint-Germain, passou a pregar a grande fraternidade branca, os avatares. Então ele mudou a igreja dele para a primeira igreja evangélica esotérica no Brasil. Então ele saiu da ação do José Luiz e teve esse contato com Tariqa, ensinamento de Tariqa, que era uma doutrina esotérica. Então ele tornou a igreja dele esotérica. Questões dos anciões, que eram extraterrestres, o concílio de Jó, era o concílio extraplanetário de extraterrestres. Então José Luiz de Jesus Miranda foi deixado para trás para se dar lugar ao ensinamento esotérico da grande fraternidade branca e doutrina de Saint-Germain. Então essa é a história de Renato Suede. Só que ele teve um problema de divórcio na família dele. A esposa dele pediu parte das igrejas dele. Ele não teve condições de se manter sozinho, até porque essa doutrina ela tem que se manter oculta. Se ela é revelada, ela causa repulsa ao meio evangélico. Essa doutrina esotérica, ela assusta. Essa ideia dos raios, essa ideia dos anciões de dias, essa ideia da grande fraternidade branca, doutrina de Saint-Germain, assusta, né? Os evangélicos, assusta os evangélicos. Então a igreja dele novamente teve um processo aí de falência, e aí ele teve que fechar as igrejas dele, vendeu as igrejas deles para uma outra denominação, ele vendeu os templos, as igrejas dele. A ex-esposa dele abriu uma outra igreja. E aí ele, no último recurso de desespero, voltou à Igreja Universal. Foi quando ficou correndo esses depoimentos aí, que tem até no YouTube, dele voltando para a Igreja Universal. Por quê? Nesse período, Valdomiro Santiago, que também era um pastor da Igreja Universal, saiu e fundou a Igreja Mundial e estava roubando adeptos da Igreja Universal. Então o Bispo Macedo teve a estratégia: vou trazer um ex-universal voltando como filho pródigo, né? Voltando para cá, e ele dando testemunho como a vida dele foi um fracasso depois que ele saiu da Universal. Para quê? Para desestimular as pessoas de saírem da Igreja Universal e ir para a Mundial. Então o Renato Suede começou a pregar nas igrejas universais, dizendo que a vida dele desandou depois que ele saiu da Universal, foi um problema, não saiam da Universal, porque desde que eu saí deu tudo errado na minha vida.
Só que isso não deu muito certo, não. As pessoas continuaram saindo para Mundial, até porque o Valdemiro Santiago ele dava uma série de benéfices para os pastores que na Universal eles não recebiam. Vantagens financeiras de divisão de dízimos e ofertas com os pastores de cada localidade. Então continuou essa debandada, não adiantou muito não. Não foi o suficiência para trazer o Renato Suede de volta para o seio da Universal, até porque o Renato Suede continuava crendo na doutrina esotérica de Tarica. Inclusive, se você for digitar no Google aí, Primeira Igreja Evangélica Esotérica em Amor e Graça, você vai encontrar ainda site ativo do Renato Suede, hein? O site dele ainda estava ativo até pouco tempo. Então ele sempre continuou sendo esotérico. E aí ele foi para a Igreja Anglicana, né? Depois que ele saiu de novo da Universal, ele foi para a Igreja Anglicana. Qual é a igreja oficial das tradicionais que é mais esotérica? É a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é a mais esotérica, que mais aceita essa questão esotérica. É a Igreja Anglicana. Foi aí, mas mesmo assim a igreja Anglicana ela tem um contato com as igrejas reformadas, né? Ela tem um contato com a doutrina e apesar dela ser antes da Confissão de Fé de Westminster, ela tem um contato muito forte com os reformados, que é uma doutrina do quê? Do arrependimento, uma doutrina da exposição, é uma pregação expositiva de confronto de pecado. O que não é aceito dentro dessa ideia de que as pessoas evoluem com o tempo. Jesus era um avatar que veio aqui na Terra. O Renato Suede acreditava na reencarnação devido a essa influência esotérica, né? Então as pessoas evoluíam, né? Então ele tinha ainda aquela ideia mantida do José Luiz que não havia mais pecado. Então havia esse problema dele na Igreja Anglicana. Foi aí que ele conheceu a Novo Tempo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi quando o Renato Suede começou a frequentar aquele Bíblia Fácil, aquele programa lá de estudos, os estudos bíblicos da Novo Tempo. Então, se você for procurar no YouTube, você vai encontrar várias imagens do Renato Suede sentadozinho lá na plateia, recebendo estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ele identificou o esoterismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que Jesus vem da constelação de Órion. Órion é o ponto-chave dentro do esoterismo. Ali os senhores dos mundos, eles estão aonde? Centralizados em Órion. Órion é a casa de Deus. Os adventistas acreditam que no livro de Jó ali teve uma reunião intergaláctica desses senhores dos mundos, que cada mundo tem o seu representante. Isso é esoterismo também. Então Renato Suede deslumbrou isso dentro da Igreja Adventista. Então ele se tornou adventista do Sétimo Dia. Primeiro na Anglicana, depois na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aonde que dali ele deu testemunho, onde que nos testemunhos dele, que ele dava na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por se ter convertido a essa seita, ele omitiu o contato dele com o José Luiz. Ele dizia, lá nos Estados Unidos eu tive contato com ultracalvinistas, que é a hipergraça, né? Eleitos, a eleição, predestinados, perfumes de Cristo. Isso é hipercalvinismo ou hipergraça.
É a mesma coisa, né? Então, a partir daí, Renato Suede se tornou adventista do sétimo dia, mas a igreja adventista do sétimo dia, ela teve uma sabedoria. Não colocou ele, como nas outras denominações, como bispo ou pastor. Manteve ele ali como, no máximo, um reverendo, né? Um evangelista. Não colocou ele como pastor. E isso aí para o ego dele incomodou. Foi quando ele saiu da igreja adventista do sétimo dia, passou a virar youtuber, criou um canal dele no YouTube, até onde ele veio a falecer, né? Então, houve o falecimento de Renato Suede por Covid-19, e é importante eu passar toda essa trajetória, toda essa história de Renato Suede, para que nos sirva de lição o perigo de se ter contato com as seitas e não se aceitar o discipulado, não se aceitar a ortodoxia cristã e principalmente a história da igreja. Não é à toa, aleatório. Bom dia, aleatório. Então, não é à toa que existe as epístolas, que existia a patrística. Não é à toa que aquilo está ali. Aquilo está ali para quê? Para discipular e ensinar a igreja. Então, houve um prosseguimento na história da igreja. Não foi se perdido 2000 anos de história até chegar ao século XIX, onde que teve o surgimento principalmente desses hereges, e aí percorrido o século XIX, século XX. Então, aqui nessa live que eu estou fazendo aqui no TikTok, eu vou subir ela no YouTube, meu canal Apologética Defesa da Fé, aqui nessa live que eu já contei aqui, há pouco mais de uma hora, né? Eu narro a exposição de toda a trajetória do Renato Suede, que veio a falecer. Vocês vão poder ver essa live lá, tá? E eu peço que vocês se inscrevam, me sigam aqui no TikTok, como também no canal no YouTube. Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal.